pôr em prática a localização. O aluno ele precisa aprender a se localizar no espaço-tempo. E para eu me localizar, eu tenho que ter alguma referência. Por exemplo, a minha direita é esta, né? A sua direita vai estar ao contrário da minha, vai estar, né, de forma espelhada. Por isso que muitas das vezes eu mostro o mapa, como eu mostrei aqui para vocês, tem uma carta, e vocês estão vendo ela de forma espelhada, né? Então, quando eu vou falar de direita, esquerda, cima, embaixo, eu tenho que criar um ponto de referência, né? Esse ponto de referência, ele vai me orientar no espaço-tempo. Então, por exemplo, você aí na sua casa, aonde está a porta do ambiente que você está? Em relação à porta, qual a sua posição? Eu, em relação à porta, estou do lado direito da porta. Em relação à janela, minha janela está do lado direito. Então, é preciso que vocês aprendam a se localizar e ensinar a criança a se localizar por direita e esquerda, para que depois ela amadureça isso para norte, sul, leste, oeste. Uma criança que sabe localizar direita e esquerda e encontrar a localização de forma espelhada, por exemplo, à sua direita. Está à sua direita o objeto. Se está à sua direita, vai estar à esquerda da minha pessoa, porque vai estar espelhado. Quando a criança sabe localizar um objeto em direita e esquerda e sabe dizer para o coleguinha a esquerda ou a direita dele, ela desenvolve bem essa ideia de localização e ela cresce com isso. Adultos que têm dificuldade de direita e esquerda porque não foi bem trabalhado na infância. E eu confesso que eu não tive isso muito bem trabalhado na minha infância, tá? Então, como é que a gente se localiza em relação à Rosa dos Ventos, norte, sul, leste, oeste? Primeiro, eu preciso criar um ponto de referência. Se é à noite, eu posso usar o Cruzeiro do Sul, que dá para ver no hemisfério sul. Porém, à noite não é tão fácil de ver assim, pode estar nublado o tempo. É melhor a gente usar o sol, porque em qualquer lugar que eu for, eu vou ter sol de dia. E é interessante usar o gnomo. A BNCC orienta o uso do gnomo, né, que é uma vara, ela pode ser feita de cabo de vassoura, perdão. Eu vou fincar esse cabo de vassoura no chão e ele vai projetar uma sombra. Essa sombra projetada, olha lá, projetou aqui, ó, tá vendo? Eu vou marcar com um pauzinho ou uma pedrinha. Vou marcar pelo menos meia hora no relógio. Depois, eu vou marcar a segunda sombra. Vai formar, se a primeira sombra tá aqui, ó lá, formou, tá vendo a primeira sombra? Essa segunda sombra, ela vai ficar, suponhamos ali, ó. Eu vou, então, pegar um terceiro graveto e colocar entre elas, formando uma cruz. Depois eu vou mostrar, vocês vão ver isso melhor em ciências, tá? Mas já vou adiantar aqui. Se nós estivéssemos na Facel, eu faria isso presencial para vocês verem. A primeira sombra que aparece é o lado leste, aqui do hemisfério sul. A segunda sombra é o oeste. Sabendo disso, eu estendo a minha mão direita para o lado leste. Automaticamente, se fosse para eu, Joana, fazer aqui, eu tenho que pensar, eu não estou com a luz do sol, mas eu preciso pensar onde o sol nasce. Aqui na minha casa, no meu bairro, o sol nasce nesta região aqui, ó, de frente para a câmera, que é o lado onde o sol nasce, é o lado leste. Eu coloco a minha mão direita para o lado leste. Logo, né, aqui, ó, do outro lado, na minha mão esquerda, eu vou ter o lado oeste. Aqui, de frente, o norte, e nas minhas costas, o sul. Se eu não souber disso, inverter, eu colocar a minha mão esquerda para o lado leste, vai dar errado. Eu vou dizer que a minha frente está o norte, e na verdade não está, está o sul. Então, é interessante a pessoa aprender a se localizar pelo sol, tá? Usando o gnomo.
Eu vou deixar um videozinho mostrando para vocês, mas não vou deixar não. Vou deixar vocês na curiosidade para vocês verem lá no nosso próximo FTM de ciências. Então, aqui a gente tem, ó, esse exemplo, né? O menininho com o seu braço direito apontando para o leste, onde o sol nasce. O sol, então, vai passar, né? Vai fazer essa circunferência. Lembrando que o sol ele não vem reto aqui, né? Ele não está nascendo aqui nessa direção e vai vir reto para cá, não. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer esse movimento de circular para aparecer aqui, como se fosse um meio círculo, né? Mostra mais uma prova de que a Terra é redonda, porque se fosse plana, né? Se ela fosse assim, planinha, esse Sol viria direto. Então, ele sairia daí e ia parar, né? Aqui do outro lado, retinho. E ele não faz isso, né? Deixa eu pegar o meu mundo. Lembra do meu mundo? Deixa eu pegar ele aqui de novo. Então, peguei o meu planeta, né, aqui, o meu globo. Se a Terra fosse plana, o Sol, ele ia simplesmente fazer isso, ó. Ele ia vir em linha reta. Mas isso não acontece, né? O Sol, ele sai do lado leste e vai fazer esse semicírculo até chegar do lado oeste, né? Na verdade, pessoal, o Sol, ele fica parado. Quem faz esse movimento é a Terra, mas nós aqui na Terra, na superfície da Terra, nós não temos essa visão. Essa visão que nós temos é como que se o Sol fizesse isso pelo horizonte. Então, esse semicírculo já prova de que do outro lado é noite e que vai completar esse círculo, já provando que a Terra não é plana. Vocês, futuros pedagogos, terão de provar para os alunos, pelos fenômenos naturais, que a Terra não é plana. Se a Terra fosse plana e aqui fosse o mar, à medida que o navio fosse distanciando, a gente ia ver ele cada vez pequenininho, 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 e ele nunca ia desaparecer no horizonte. E não é isso que acontece. A gente consegue ver os navios, né, indo e desaparecendo no horizonte, como se ele estivesse caindo assim. Isso mostra, né, que a Terra é redonda. E seguindo aí, né, o lado que o Sol nasce é sempre o leste aqui no hemisfério sul, tá? Então, você vai fazer esse exercício aí na sua casa. Você vai pegar a sua mãozinha direita e estender para o lado leste. Automaticamente, a esquerda fica para o oeste. E aí, você vai ver a frente o norte nas costas o sul. Se você não coloca a mão direita para o lado leste, aí vai dar ruim. E você só vai ter certeza que o lado leste é o lado leste quando você lembra do Sol, aonde ele aparece no horizonte, né, no amanhecer, tá? E aí eu pergunto para vocês, qual é a localização de Santa Teresa em relação, né, ao Sol aqui no Espírito Santo? Tá no norte? Tá no sul? Tá no leste ou tá no oeste do Espírito Santo? Você é capaz de dizer sem ver o mapa? Pensa e responda. E qual é a localização de Vila Velha? Isso vocês exercitaram naquela atividade do sujeito, seu lugar do mundo, né? O sujeito do Espírito Santo. Mas é algo que vocês precisam rever agora e exercitar sempre, tá? É interessante que vocês possam exercitar isso, colocando isso em prática. Os instrumentos de navegação, pessoal. Os instrumentos de navegação, os primeiros foi a bússola, né, que se organizava, se orientava pelo polo magnético da Terra. Nós não podemos ver, mas das extremidades, o polo norte e o polo sul da Terra, sai uma força que é chamada campo magnético terrestre. E a bússola, ela se orienta por esse campo, tá? Ela sempre aponta para o norte. O norte geográfico, ele é o sul magnético. O sul geográfico, ele é o norte magnético, é o contrário, né? É estranho falar isso, mas é assim mesmo, tá? A agulha da bússola sempre aponta para o norte. Na verdade, ela está apontando para o sul magnético da Terra. Essas correntes magnéticas, elas são percebidas pelos animais, por exemplo, as tartarugas, né? As tartarugas gigantes, elas nascem aqui em Regência. Depois elas vão para o outro lado do oceano. Por que elas voltam, né, na hora de reproduzir? Elas conseguem voltar para onde elas nasceram para ter os seus filhotinhos.
elas se orientam por esse campo magnético da Terra, né? Assim também se orienta pelo campo magnético da Terra as aves, alguns canídeos, alguns lobos, tá? Eles conseguem perceber isso. Mas o ser humano não consegue perceber isso. Ele usa então o quê? Ele usa a bússola, né? O Cruzeiro do Sul. E a bússola, então, eu tenho aqui a Rosa dos Ventos, né? O norte, o sul, leste e oeste. Se ela tivesse sobre o mapa do Espírito Santo, aqui eu teria Linhares. Por aqui eu teria São Mateus. Por aqui eu teria Colatina. Por aqui eu teria Itaipava, né? É necessário você pegar o mapa e memorizar de olhos fechados onde estão os principais municípios, né? Para você ter essa noção de localização. Aqui na Rosa dos Ventos, a gente tem mais diferenciações, né? O norte, sul, leste, oeste, mas também existe uma região, né? Se a gente for dividir isso aqui num círculo, dá 360 graus. A metade, 180. Se eu corto de novo, 90. No ângulo de 45 graus, então, eu tenho aqui entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o norte e o oeste, o noroeste. Ó, N com O, no. N com E, ne. Então, nordeste, noroeste. Entre o sul e o oeste, ó, sudoeste, ó, S com O. E S com E eu vou ter o C, que é o sudeste, né? Dessa forma, você consegue formar, porque as crianças trocam muito, nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste, né? Aqui tem aquela representação, tá vendo? De como fazer. Sempre o lado direito vai ter que estar apontando para o leste, tá? E não para o sol necessariamente. Por quê? Dependendo da hora, se eu ponho o meu lado direito, meu braço direito, às 5 horas da tarde, eu vou estar apontando para o lado errado. Então, tem que ser por onde o sol nasce, né? Então, eu vou fazer isso daí no período da manhã. Se eu estiver no período da tarde, eu tenho que perceber que o lado oposto ao que o sol está é o leste. Então, isso é muito importante também na hora de se posicionar, né? Então, a orientação e a localização foram instrumentos criados por diversos, né, povos com o objetivo de tornar o processo dinâmico e preciso. Dentre os vários instrumentos, nós temos a bússola, que foi um dos primeiros, né, a Rosa dos Ventos, que é esse esquema que faz com que as pessoas se orientem tudo de uma mesma forma, né? E a bússola ela é instalada em aviões, em navios, em carros, em motos, competição de rally, para orientar, né, essa localização. Hoje nós temos os mais modernos, como o GPS, mas não são os únicos. Lembra que eu falei para criar com os alunos o mapa, né, da sala de aula? Olha aqui, ó. Aqui eles fizeram drogas tô fora, né? Eles fizeram a representação da sala, ó, da parede da sala. No caso aqui deve ser o pátio e aqui as salas, né? Então aqui eu tenho 3 maquetes diferentes do mesmo ambiente, não, de ambientes diferentes. São exemplos do que as crianças fizeram, né? Então aqui, ó, com caixa de sapato, caixinha de fósforo, caixa de remédio, eles representaram, tá vendo? A sala de aula, as fileiras, ó, as janelas, aqui, ó, as fileiras, janelas. E aí o professor ele vai desenvolver a direita e a esquerda aqui, ó. Onde é que está a direita? Onde você senta? Eu me sento, eu estou sentado na segunda cadeira da primeira fileira, ou eu estou ao lado direito do quadro. Então, ele está aqui ou ele está aqui? Do quadro, né? Então, ele precisa ter um ponto de referência para se localizar, né? E isso é importante para quê? Para ele amadurecer. Depois, isso nas Rosas dos Ventos, né? O lado leste, ele vai estar nas Rosas dos Ventos, ó, do lado
direito do papel, o lado oeste, o lado esquerdo. E aí, de posse da maquete, o professor vai brincando de localização. Tem uma atividade que é a sala da tia Suzy. Essa atividade ó, é antiga da época que eu estudava, mas ela é sensacional para trabalhar leitura, de localização, de observação e atenção dos alunos, né? É uma sala de aula em que tem uns bonequinhos, e esses bonequinhos representam os alunos da tia Suzy. Aí tem o distraído, tem o que pensou que ia chover, tem o que levou o cachorro, e são pequenos elementos que mostram, né, quem são esses alunos. E aí vocês podem fazer uma brincadeira parecida com essa. Quem é que põe aqui nessa maquete nomes, né, de crianças ou letras? Por exemplo, aqui Joãozinho, Pedrinho, Maria, Mariazinha. Então, vamos lá, trabalhar a localização aqui, né? Então, aqui eu tenho a mesa do professor, lado direito, lado esquerdo. Em relação à mesa do professor, a primeira cadeira do lado direito é essa. Em relação à mesa do professor, a primeira cadeira do lado esquerdo é essa. Em relação à janela, eu tenho duas janelas. Em relação à primeira janela, então eu tenho do lado direito a, a mesa, do lado esquerdo, aqui, provavelmente, a porta, né? Então, aqui dá para trabalhar a localização espelhada e a localização na posição do aluno. É bem interessante. E aí, pessoal, a BNCC pede para estar trabalhando o mapa num sentido dimensional, né, bidimensional, que é aquele do papel mesmo, né, que eu vejo só a frente, a lateral, e tridimensional, que é o 3D, que eu consigo ver a profundidade, né, e aí eu coloco alguns exemplos para vocês aqui, ó. Com o Google Maps dá para a gente trabalhar isso. Isso a gente trabalha em sala com o aluno, que nós temos, né, o de Linhares, e aí seria bom trabalhar os bairros que estão ao norte, que estão ao sul, que estão ao leste e oeste de Linhares, né? Em relação a quê? Em relação ao litoral, tá? Ao mar. O Espírito Santo, ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, eu tenho que lembrar que esses que estão à direita estão em contato com o oceano. O lado oposto é o lado esquerdo, está, né, em contato com Minas Gerais aqui. No norte, em contato com a Bahia, e ao sul, perdão, em contato com o Rio de Janeiro, né? E trabalhar a localização com os alunos. E aí é interessante fazer o que eu fiz com vocês, né? Relacionar a economia, relacionar os povos que vivem aí. Aí você fala assim, poxa, professora, era para você ter dado aquela atividade depois de ter trabalhado isso com a gente. Pois é, talvez eu dê uma colher de chá para os próximos períodos, mas com vocês eu acabei invertendo, né? Então, pessoal, qual a função do mapa, né? O mapa, então, eu já trabalhei com vocês, né? Ele vai representar a realidade, o espaço, como a gente já tinha visto, esse negócio voltou. Voltou mesmo. E aí, no quarto ano, a BNCC pede para trabalhar a localização local, a nível de município, a nível de estado, e relacionar com outros setores, né, com outros assuntos. Por exemplo, você pode trabalhar o mapa que vai falar de altitude, né? Então, aqui, ó, eu tenho acima de 1.800, acima de 1.000 metros. Quais são os municípios ou lugares que têm acima de 1.000 metros, né? Eu vou ter aqui, ó, nessa região, né, que lá no mapa do Espírito Santo é a região de Iuna, tá? Irupi, tá? É uma altitude de até 500 metros. Deve trabalhar com os alunos na sala de aula, né? A foto por satélite. Aqui eu tenho uma visão que a gente chama de bidimensional, porque eu tô vendo de cima para baixo, né? Aqui a gente tá vendo a facele,
antes de inaugurar. Então, essa foto de satélite, ela tem um tempo já, né? Olha, eu tirei essa foto em fevereiro de 2017, tá vendo? Aqui, ó, eu já tenho uma visão, né, tridimensional, porque eu tenho a altura, eu tenho a profundidade e eu tenho, né, a amplitude, a profundidade, a altura e a largura, no caso. Então, eu tenho o que a gente chama de 3D, né, de 3 dimensões. E aí, pessoal, eu consigo, pelo satélite, jogar o endereço e optar por ver a foto, a imagem de satélite. E com o satélite eu consigo ver de cima para baixo e também na parte, né, de tridimensional. E o aluno, ele pode fazer isso com o endereço dele, ele pode digitar o endereço dele e ver aonde ele mora pelo GPS, tá? Muitos alunos já fizeram isso, mas muitos adultos não fizeram isso. Eu tive alguns alunos que falaram assim: professora, eu já fui assim a Paris, eu já viajei a outros lugares do mundo fazendo isso, digitando no Google Maps aqui, né, na parte de roteiro, Paris. Aí foi. E aí ele clica nessa parte de satélite e vê as ruas e vai passeando. E à medida que você vai clicando, ele vai se aprofundando. É bem legal, né? Aqui, ó, nós temos essa imagem de satélite, né? De localizarmos, então, aqui, ó, Facere, né? As ruas que estão em paralelo com a Facele, né? E na perpendicular, que são as que estão aqui na vertical, né? Aqui, ó, a lagoa que passa por aqui, tá vendo? Essa lagoa aqui, ela é a da linha verde, né? E aqui eu consigo trabalhar os pontos de comércio, né? Quais são os setores terciários que estão ao norte, ao sul da Facele, né? Tendo a Facele como ponto de referência. Ao norte, aqui. Ao sul, aqui. Ao leste, a Fabre. Ao oeste, né? Eu teria que observar aqui quais são os pontos de referência. A oeste da Facele, eu tenho a Igreja Sagrado Coração de Jesus. Então, dessa forma, a gente vai amadurecendo a leitura dos mapas, a localização norte-sul, leste-oeste, certo? Essa prática é legal fazer no laboratório de informática, tá? Que o aluno aprende a reconhecer essa visão bidimensional e tridimensional, tá certo? Olha, um grande beijo para vocês. A gente encerra aqui essa unidade, ela é bem fácil, bem gostosa de fazer, tá? E é uma das unidades que vai para a prova. E para você ir bem preparado, já vai treinando. O que fica ao norte da sua casa? Em relação ao Sol, a sua casa fica onde? Norte, Sul, Leste, Oeste. Quais são os seus vizinhos do Oeste? Quais são os pontos de comércio próximo a você? Estão aonde? No Norte, no Sul, no Leste, Oeste? Exercite isso com a Facele. Só. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Até a nossa próxima videoaula na unidade 5.